bem-vindos Cristina Pedra e Paulo Pereira, hoje para balanço de 2023, desejando as rápidas melhoras ao André Barreto, que não escapou à fruta da época, ou seja, à gripe, e hoje ouve-nos em casa enquanto recupera. Antes vamos aos números eleitos, a Cristina Pedra apresenta 67. Bom dia. Nesta saída das festas e continuações, elegi o número 67, fruto de um estudo que existe, que em 2030 esta será a idade de reforma, é já daqui a 7 anos. Ora, enquadrado em características como um maior tempo de vida que temos, e que é um facto, desde os anos 60 do século XX, a esperança média de vida aumentou 15 anos na União Europeia e em Portugal aumentou para 78,6 anos. Cumulativamente temos, por outro lado, a redução da população. Portugal tem uma das taxas mais baixas de fecundidade da União Europeia. Isto naturalmente que vai trazer problemas e necessidade, por exemplo, de importar população, e aqui assumo especial destaque os imigrantes. Outra circunstância é cada vez uma maior dependência e peso sobre o emprego ou a população ativa. O aumento da taxa de emprego não consegue compensar a redução que temos tido da taxa populacional, principalmente os mais jovens, e temos uma população cada vez mais envelhecida. Estima-se que até 2070, na União Europeia e muito mais em Portugal, a população acima de 85 anos duplique. Ora, isto leva-nos a questões como: quem é que existe para trabalhar? Quem é que no tecido regional, quem são os residentes que aceitam determinados trabalhos ou já recusam um conjunto deles? Tem que ser falado na sustentabilidade da segurança social, que tem beneficiado de muito valor de receitas fruto do maior emprego. Há mais contribuições para o IRS, portanto para a autoridade tributária, para a segurança social, e isto leva-me a pôr em cima da mesa que é necessário uma reforma fiscal, e é exatamente quando há maiores verbas que nós podemos implementá-la. Uma reforma fiscal que não tem a ver apenas com o quanto das taxas e outras alcavalas que se põem sempre, mas, acima de tudo, uma reforma do rendimento, inclusive reduzindo os custos de contexto, uma reestruturação da legislação avulsa, uma simplificação de toda a legislação procedimental e declarativa, quer para as pessoas coletivas, quer para as pessoas singulares. E por fim, lanço aqui um tema que eu gostaria muito que começasse a ser debatido a sério, que é necessário ter ajudas municipais, governamentais, mas essencialmente para alinear quem e os casos concretos que não conseguem recorrer ao trabalho, e nós temos situações até de idade, os mais velhos, mas as ajudas e auxílios devem existir e começar a ser dirigidas para quem trabalha. Portanto, E quem sem necessita e duplicações. sem duplicações, claramente, mas mesmo assim orientadas para aqueles que fazem um esforço de se levantar cedo e de poder estar a trabalhar e chegar a casa muito tarde. A classe média tem que ter compensação até para trabalhar. E há casos de extrema necessidade que têm que existir almofadas sociais, mas começar a reestruturar esta filosofia de incentivos. Fica o 67, que tem a ver com essa má notícia de que temos de trabalhar cada vez mais até a uma idade em que já devíamos estar a gozar do nosso merecido repouso terreno, porque o eterno está garantido. Paulo Pereira, partilhas o 19. O 19 vem Não é de. nenhuma carreira dos horários do Funchal, Não, que está muito. não. Vem de mais uma quinta que vira o trânsito. Não, vem de um estudo que foi publicado a semana passada, que tem um título pomposo e arrogante, da comunicação do BCE com o público em geral. Isto é quase pregar a elite a pregar para a relé. Mas tirando a questão do péssimo gosto do título, mas que o BCE já nos habituou às suas arrogâncias elitistas, quer nos atos, quer nos pensamentos, quer Nas ações. nas ações, em especial nas ações. O que este estudo revelou foi o 19º
posição, a última, de Portugal no ranking da literacia financeira da zona euro. Significa que as pessoas em Portugal, em média, são, juntamente com os cipriotas e com os italianos, que são os nossos colegas de fim de lista neste estudo, são os que sabem menos sobre coisas básicas como taxas de juros, endividamento, funcionamento mínimo da economia, consequências do sobreendividamento, etc, etc, etc. Na mesma, exatamente, créditos pessoais, forçamentos familiares, etc. Isto, curiosamente, na mesma semana em que na Assembleia da República é chumbada uma proposta da ainda deputada Carla Castro, que parece que não fez por merecer para continuar lá no partido lá dela, do Bloco de Direita, mas que é de incluir a literacia financeira no currículo escolar. E isto foi votado contra pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo PS, não estranhamente que o que o pensamento socialista mais quer, e tanto preocupa-se com pobres, não para de os produzir e de querer e arranjar mais companhia para os mesmos. E realmente, de facto, já dizia, mais ou menos como o Voltaire dizia, que o sucesso dos ricos e o conforto dos ricos, neste caso dos políticos, depende de um suprimento, de um abastecimento abundante de pobres. Quer dizer, quanto mais pobres tivermos e pessoas mais necessitadas, mais de mão estendida, mais a necessitar da mão do Estado, pois nunca chega, mas vivem na ilusão que há de chegar, mais se perpetuam os inúteis e os parasitas no poder. E é inacreditável como é que nós temos em vários fóruns e think tanks permanentemente a alertar para a questão da literacia, da iliteracia financeira em Portugal. Portugal é classificado como o pior classificado e na mesma semana uma posta tão simples, como nós aqui há dias na SAIDS até foi assunto sobre isto, coincidência dos Tovras, é chamado e pronto, e continuamos alegremente a caminhar para um precipício e vamos ver onde é que isto há de acabar. Achas que, por exemplo, a esse nível a banca tem algum interesse em promover a literacia financeira? Eu acho que sim, a banca não é, ao contrário do que as pessoas. A banca quer que as pessoas, obviamente, se endividem, que ela vive um modelo económico ocidental, vive disso, é normal, vive disso. Estamos Mas com algumas regras, não é? Isto é mais ou menos como o coveiro, não é? Não deseja mal a ninguém, mas não lhe falta trabalho. Mas também com regras significa que menos dores de cabeça vão ter e focar no negócio e também as pessoas em prosperidade também endividam-se de uma maneira mais saudável, continuam-se a endividar, mas de uma maneira mais saudável. E a questão dos endividamentos muitas vezes criam problemas sobre endividamentos, pois não, criam problemas sociais, levam a divórcios, a falta de condições para os miúdos irem aos meios, a terem os meios adequados para doenças físicas e mentais, porque temos uma sociedade toda em regressão, e isto tudo alastra para bem mais do que se vão comprar um iPhone 15 ou não, para outros tipos de problemas. E uma sociedade vai-se deteriorando moralmente e socialmente à custa destes problemas. Só que sociedades deterioradas, até mesmo no plano moral, é algo que a Revolução Marxista-Cultural também deseja, como a gente vê pelo sucesso que têm tido certas agendas nos dias que correm. Aliás, esta questão que surge deste número e também do chumbo esta variante de literacia financeira no currículo escolar choca com outros procedimentos, Cristina. Nestas últimas semanas vimos a febre consumista atingir níveis históricos, porque o ano também é de recorde, já lá vamos a seguir, e muita gente se questiona de onde é que vem tanto dinheiro para as pessoas gastarem. Estava debaixo do colchão, numa sociedade muito apoiada, de diversas formas, por diversas entidades, e daí há pouco ter falado na necessidade de controlar melhor a atribuição de subsídios e outros apoios. Fica sempre essa dúvida de onde é que vem tanto dinheiro. Pois, para já nós sabemos que houve uma maior utilização, bateu recordes, o multibanco e os cartões de crédito, e portanto temos aqui o crédito, é empréstimo, que se não for cumprir até as taxas são extremamente elevadas, mas temos também um outro fator que é o mercado paralelo. Por incrível que pareça, Portugal já ultrapassou 30%. Nós ouvimos sempre é o carunchinho, é o pescate, e de facto deve haver uma postura porque a concorrência desleal, o facto de existir
mercado paralelo significa que não há o esforço equivalente àqueles que cumprem e que declaram, e, portanto, temos aqui algumas fontes de problemas que são estruturais, mas no caso do mercado paralelo tem vindo exponencialmente a aumentar. Durante muitos anos, e para já é difícil ter estatísticas de uma coisa que não existe, Claro. mas havia com o mesmo critério uma estimativa que andava num quarto, portanto 25%, segundo um trabalho que foi feito, ia já em 33%, é galopante, é crescente, e obriga lá está, a uma reforma e uma reestruturação, inclusive com uma ação de fiscalização e inversão destas realidades. Aliás, nesta quadra, o mercado paralelo é quase que legitimado. Veja-se aquilo que ocorreu a 23 de dezembro no Funchal, mas que ocorre desde o início do mês no Bloco Central. Em agosto. E é diferente em agosto nos Arraiais. Exato, já ia lá chegar. Há aqui, Ou seja, há uma certa Quando há gente, legitimização. legitima-se, não é? Exato. há aqui diversas ações de cada entidade que tem que ser responsável por elas. Uma das medidas que a Câmara Municipal do Funchal tomou logo em 2021 foi os diversos mercados que existem, mercados de Natal, de aldeia de Natal, não é aceita a presença de ninguém que não tenha dado início de atividade. Nós só temos competência para ver se a atividade está aberta. Agora, fizemos-lo e houve um conjunto de artesãos, por exemplo, e mesmo de pessoas que faziam o seu negócio doméstico, mas que tiveram que se inscrever. Hoje, digo mesmo que 100% ou está inscrito ou não entra nas nossas atividades. Mas há outras entidades competentes que agora têm que promover a fiscalização de todas as outras áreas. Obviamente que isto tem a ver com uma reforma, porque uma das hipóteses é pagar um valor fixo e que tem que ser estudado, porque há quem pugne que isto é inconstitucional, que uma vez que a tributação pelo rendimento deve ser progressiva, como é o nosso IRS, portanto, por patamares. Quanto mais se ganha, mais se desconta e contribui. A questão é se é possível ou não fazer uma taxa para ter uma porta aberta a determinado montante de faturação. E, portanto, não obrigar às dificuldades que existem com grandes contribuintes. Agora, mesmo que não seja possível esta forma, nós já temos os regimes simplificados, mesmo que não seja uma taxa, um flat tax para operar economicamente, há outros modelos, nomeadamente aperfeiçoar os modelos de simplificação tributária. Isto significa que nós não conseguimos combater tudo aquilo que vai surgindo. Aliás, a panóplia de legislação, até para os próprios fiscais, que são hoje muito especialistas, é uma dificuldade até o exercício normal da sua atividade. Se me permites ainda sobre este tema, eu gostava de ter uma visão oposta à questão. Todo este consumismo, e se nós passarmos para a palavra consumismo, no fundo é consumir bens e serviços, que é disso que se faz o bem-estar das pessoas. E nem parece que seja de todo negativo que as pessoas sejam felizes consumindo Claro, e estarem a terem um maior acesso a conviverem e a estarem a comer fora e a comer, quando as suas anos vinhadados e subir a sua poncha e estarem com os amigos e fazerem compras de Natal nada e serem disso. felizes. E isso advém do Movimenta a facto, economia. isso, da tal economia que é apanhada no consumo. Por isso que tem algumas dificuldades em fazer na economia paralela, porque ela é toda apanhada a seguir no consumo final. Mas tudo bem, e no IVA que é pago. Mas o que me apraz louvar, é ao contrário, é a forma com que ainda temos gente com saber e consegue escapar das unhas insaciáveis da máquina estatal e consegue ter rendimentos. Vamos lá ver, na Madeira nós temos uma questão que é curiosa. Nós temos uma grande fatia da nossa economia, 30% no turismo. Vamos aceitar que é este número. Cerca de 20 a 25% na construção civil. Estas duas indústrias em todo o lado do mundo, não é uma questão de Portugal, não tem a ver com a Madeira, não tem a ver com as competências dos fiscais, em todo o lado do mundo é aceito que tem informalidade. Há pagamentos fora, em todo o lado do mundo. As gorjetas, a questão do pagamento fora, a pessoa que paga uma moeda, o dinheiro no restaurante, dá para pagar algum por fora.
E são esses setores que estão a permitir que as pessoas consigam estar a superar a inflação e equilibrar muitos dos problemas orçamentais que têm fruto dos aumentos da inflação e que não foram compensados, nem podem ser compensados pelos aumentos quer do patrão privado, quer do patrão Estado. Portanto, eu vejo a coisa como sei boa, no sentido, esta movimentação é a prova provada que há muito trabalho paralelo que não é que o Estado não consegue apanhar, que se apanhasse as pessoas, e mas vezes também de outra maneira, se o Sim, Estado sim. apanhasse elas não iam estar a consumir, e eu perguntei então para que é que se serve servir um Estado que a seguir também, quer dizer, vão privar, eu cidadão privo, custo só apenas para saciar os números do Mas tu Estado. que pagas impostos não consomes. Eu, Passas a consumir mas eles consumiam numa menos. situação de É que igualdade. eu não acredito na fábula de que se todos pagarem mais, todos pagarão menos. Isso só faz-me um nó na cabeça. Se todos pagarem mais, Porque não é isso que o acontece. monstro é insaciável. Ele prova ao longo da sua história que a curta, que a recente. Aliás, acontece com cada um de nós. Quanto mais ganhamos, mais Mais perdemos. mais crescemos, mais crescemos, mais engordamos. Mais perdemos para Não o Estado. partilho de forma Pronto, alguma, isso exato. daria um programa Isso é, intenso. Não por isso é partilho, que permitimos. mas é verdade. Quem ganha mais, desconta mais, certo? Certo, mas isso é a progressividade do Também é rendimento. muito discutível. Tá bem, mas Que é um fica com castigo, menos que é um rendimentos. castigo à morte. não é esse É sucesso. verdade. E é muito discutível desde já sermos milionários com 80 mil euros Sim, por ano. isso é ridículo. Sim, isso é E classe terrível. média alta com 20 mil euros ano. Pronto, Sim. mas quando se fala da reforma, é ir aos alicerces, é pôr o sistema todo em questão e reestruturá-lo. Porque Certo. senão, se vamos baixar Sim, 5%, concordo 10% é plenamente tudo consigo. a mesma chachada. Concordo. Não saímos A daqui. questão do choque E isso fiscal começa por por onde? Pelos municípios? O exemplo da Câmara Municipal do Funchal já tirou tudo o que era agravamento fiscal, desde a não aplicação da derrama em todos os anos do Executivo, a devolução agora total do IRS aos munícipes, é um exemplo dos benefícios fiscais para a compra de habitação por jovens, em que há a isenção de IMT e de IMI. Este é um exemplo em que o município pode agravar. Por exemplo, a derrama é um imposto acessório do próprio IRC. O FEM é que é diferente, é municipal, mas é sem dúvida um agravamento do imposto coletivo. Portanto, há aqui iniciativas dolorosas, porque estamos a falar em abdicar da ressaca, mas que as câmaras devem fazer, na medida das suas possibilidades, em prol de uma menor carga fiscal. Como qualquer pessoa que quer perder peso, isto não é pelo exercício, é pela boca. Portanto, não é que se diz sempre, é pela boca que temos que começar. E a solução para o Estado é pela boca. Tem que comer menos e tem que gastar, neste caso, gastar mais calorias que gastar menos. Que é um processo que ninguém quer ouvir, porque ainda não conseguimos, enquanto sociedade, perceber onde é que achamos. Toda a gente acha bem que o Estado corte despesa, mas naquilo que não nos afeta. E isso torna difícil enquanto chegamos a um consenso, porque há uns que vão dizer aqui, desde os simplicidades, corte-se no futebol, outros vão dizer que se corte, gasta-se mais na saúde, outros vão dizer que gasta-se mais. As pessoas que não têm interesse nessa área vão dizer, enquanto sociedade não conseguimos sair daqui, é um Aliás, caminho. essa foi a mensagem que o António Horta Osório deixou nas As 500 nas maiores. 500 maiores, que é, apesar das contas que orgulham muito boa gente, depois quando chegamos à afetação de recursos é um desastre. Eu diria mais, a partir do momento que se altera o sistema eleitoral, em que há um mandato para, por exemplo, 10 anos, não repetível, portanto, até dou como sai mesmo ao fim de 10 anos, aqui há a possibilidade de fazer e de ter opções políticas reformistas, estruturais. Enquanto andarmos de 4 em 4 anos, com eleições todos os anos, não há possibilidade de se fazer aquilo que tem que ser feito. Muito bem. Podíamos continuar por aqui, mas o nosso propósito hoje no último fecho de contas de 2023 é verificarmos também que factos e que figuras podemos destacar de um ano de eleições, de demissões, de confusões e de guerras, tudo coisas que afetam de sobremaneira a economia, que mesmo assim restou a vários níveis alguns recordes. Paulo Pereira, começo por ti. O que é que sobra deste ano assim tão assimétrico, para não variar muito? Mas, em termos regionais e na área que a gente se debruça mais, que é a economia, as coisas têm
foi um ano francamente bom, que, como sempre, não é sentido por todos, como não pode ser sentido por todos, porque isto nem tudo que é necessidade é direito, isso é uma coisa que também que se inventou, que não pode ser, não é realista, portanto, mas acho que em geral sente-se que as coisas estão melhor, o turismo é claramente o motor da nossa economia. Eu acho que finalmente, e foi uma visão engraçada que o Eduardo Jesus trouxe na Conferência Anual do Turismo, que parece que estamos a atingir um patamar de procura com alguma estabilidade para a oferta que se foi criando durante os anos 90 e 2000, fruto daquelas intervenções e do excesso de subsídios que a Europa nos deu e que na Madeira foram aproveitados para muita gente construir hotéis, e que durante 20 anos, tendo salvo exceções, eram quase um problema. Vinha, o hotel estava a crescer, vinha uma crise, que as crises económicas são cíclicas, afetava o turismo. Depois, quando começava a melhorar, chegava a hora de reformular o hotel, que ainda de passar mais uns anos, e a gente estava com uma ideia, os hotéis, especialmente de não grupos, andavam sempre com algumas dificuldades, porque realmente o que havia era um problema de procura. Quartos a vender a 30 euros, a 40 euros, e andamos nisto durante muitos anos. E parece que finalmente, e fruto também, acho que atingimos já praticamente o pico da nossa capacidade de oferta hoteleira, com esta procura que começa a ganhar alguma estabilidade e com alguma alteração até de mercados emissores, dando mais algum conforto para que, se algum falhar, estarmos mais confortáveis. Parece que temos a atingir aqui um patamar de estabilidade para que sim, o turismo em geral, quando a gente fala dos hotéis, mas outro derrama sobre renta-cars, derrama sobre a dimensão turística, etc., de restauração, etc., esteja a ganhar uma capacidade adicional que não tinha, nunca teve até agora, na minha perspectiva como um todo, e que a continuar assim irá conseguir, com certeza, e naturalmente, ter condições para remunerar melhor os trabalhadores e não por indicações e acordos que assim têm que ser praticamente subsidiados com esses funcionamentos, que era o que a gente andava aqui a fazer, que dava de um lado, trava do outro, apoiava do outro, aqui é tudo já desvirtuações dentro de desvirtuações. E parece-me que as coisas correm bem. Há imensos desafios pela frente. Temos a dívida regional nominal, o que tem mexido, obviamente vamos jogar à cara sempre. Temos que contratar os 500 milhões do Covid, mas se há de contratar para não sei o quê dos grãos da Ucrânia, depois vão contratar para não sei o quê para as vítimas de Israel, e vamos andar sempre nisto, que a gente sabe que a dívida não que abaixo. O que tem subido é o PIB tem crescido muito, uma parte da questão da inflação também, que ajuda bastante a festa, mas as coisas obviamente sentem-se que estão melhores. Agora, na individualidade das famílias, há desafios imensos pela frente que não vão ser resolvidos nos próximos tempos. É a questão da adaptação para os mais jovens, mas também temos uma população a envelhecer, como nós já referimos aqui no início do programa. Eu acho que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Imensas casas terão que ir para o mercado, porque essas casas vão ser abandonadas por cadáveres, porque os cadáveres depois vão morrer e vão ficar lá. Aliás, há uma notícia esta semana, curiosamente no mesmo dia, em que há outra em sentido complementar, que é, há um certo abrandamento no negócio, mas os preços não descem. E por acaso, por isso, eu estive atento e falo de uma discussão, eu não perco o tempo para pensar nestas coisas e falo destas coisas, porque fico chato, mas eu julgo que tem a ver com o ciclo de oferta. Já não há mais nada para vender. Pois está em obra. A gente sabe que está em obra, tem que estruturar, a Câmara tem que emitir as licenças finais, as vistas finais, e de repente temos um janeiro, imagina, janeiro ou fevereiro, em que se acaba um edifício como nem preciso de publicidade, estão todos vendidos, segundo consta, portanto, no Itália termina e o Aqua, e de repente temos ali 250 unidades que são escrituradas no mês, elas estão todas vendidas, já a economia está a disparar, e o volume médio é altíssimo, são aquelas 250 que estão a fazer o mercado. Eu acho que temos que ver isto assim mais na corrida longa. Obviamente que as transações que estão a haver, elas, ao preço é que o preço médio ainda está, porque as pessoas ainda estão-se a agarrar ao valor das transações muito altas, elas são inacessíveis aos locais. E nós também vivíamos numa sociedade, em Portugal os sonhos dizem que 70% dos portugueses são proprietários de imóveis. 70%. E vou trazer essa analogia para a Madeira, que ainda acho que deve ser maior, visto tudo, toda a gente tem a sua casinha, o terreninho que foi dado, salvo rosas e exceções, atenção, que nunca não os respeitando. Mas eu julgo que é isso também que vai aguentando esta paz social que nós temos e que permite, as pessoas vivem, já estavam mais ou menos acomodadas. Obviamente que um jovem casal, se tem um filho ou dois, tem que arranjar casa. E neste momento é complicado. Sempre que a casa dos pais não dá para
não dão abrigo a toda a gente. Cristina, o facto regional do ano, o que é que destacaria nesta área? Deixem-me só ir um bocadinho atrás. Porque na sua área há outros destaques. Deixem-me só ir um bocadinho atrás com o que o Paulo estava a dizer. Nós, na Câmara Municipal do Funchal, temos visto que já demos para valores patrimoniais tributários de aquisições de habitação a jovens 2.200.000 euros só no ano 2023. Eu vejo, Dar incentivo. portanto, a isenção de IMT tá. e IMI para os jovens que adquiram um imóvel. Não cobraram. Hã? Não cobraram. Não cobramos, Ok. não cobramos. Portanto, já vai à escritura e não paga o IMT, portanto, é logo, desonera já alguns bons milhares de euros. E aqui que eu tenho visto, há dois lados. Há a zona oeste, há a zona este. E há em todas as freguesias a aquisição de imóveis por jovens. Portanto, não é verdade que não existam imóveis. O facto é que eles têm ido à reunião de Câmara e têm sido aprovadas as isenções de 40.000 euros, de 50.000 euros, até 200.000 euros, já foram este ano transacionados 2.200.000 euros de VPT dos respectivos imóveis. Ora, isto significa que há diversa oferta de habitação ainda para bolsas mais baixas. Há mercado para o luxo, que é um mercado muito específico, e não é mau que exista, e há mercado para a classe média. E isto é prova, é que têm existido muitos negócios de imobiliária com valores muito mais baixos. Quanto Eh, aos seus factos, Eu escolho, a nível regional, um destaque que é para um jovem madeirense de 23 anos que se tem revelado muito na área da cultura. É o João Brás, fui apoiado também pela Câmara Municipal do Funchal, exatamente para fazer um filme que é Mer e que foi estreado este ano. Eh, Ele é um jovem que tem vencido, com 23 anos, muitos prémios na área da sétima arte, com curtas metragens, e esta metragem, que é a Merra, visa sensibilizar para a doença de Alzheimer, tendo um caráter preventivo, educacional, como meios de alertar e desmistificar esta demência crónica e silenciosa que tem tantas implicações no seio das famílias. E este filme foi rodado integralmente na Madeira, tem diversas assinaturas interessantes, e chega aos cinemas nacionais no primeiro trimestre de 2024 e vai estar vai estar presente em todos os distritos do país. De maneira que a cultura, por exemplo, também no orçamento da Câmara, já chega a 5% do orçamento camarário. Isto significa que a cultura é também uma forma de educação, é uma forma de sustento de diversas famílias também, e é um parente que não pode ser negligenciado quando se quer um equilíbrio da sociedade muito mais forte e de futuro. portanto, uma figura na área cultural para animar a festa é o que propõe Cristina Pedra para a região. Alguma figura, Paulo Pereira, que quisesse destacar deste ano? Podia fazer uma analogia. Há um filme que é o Hachiko, que é o Amigo para Sempre, que é a história. Há uma versão japonesa e há a versão americana. A versão americana mais famosa é com o Richard Gere, que era um cão que era muito amigo do seu dono e que ficou com ele até o fim. E depois, mesmo depois de morrer, ele ficou lá à espera dele para o apoiar. Vamos ver se aqui se os cachorros aqui têm essa capacidade de ficar até o fim e de continuar amigos para sempre, como o Chica. É uma analogia quase que rebuscada, que nem todos poderão lá chegar, mas quem anda nestes meandros em que percebe que o Paulo Pereira está a Nasce os nossos referir amigos.
se está a referir a um acordo de incidência parlamentar entre o PAN e o PSD, basicamente, que de certa forma viabiliza até ver a coligação PSD-CDS que assim se mantém no poder. Alguns esperam que durante 4 anos, outros vaticinam que o prazo seja mais curto. Esta estabilidade que é propalada por Miguel Albuquerque e desejada também pelo líder do PSD é garantida. Parece-me garantida. Eu acho que os inter- não vejo, porque até não vejo porque não estará garantida, porque os interesses individuais sobrepõem-se aos coletivos, os coletivos aos individuais, neste caso também partilhares. Os partidos querem estar no poder, é da sua gênese e da sua. Não é camuflada. Se formos ao comício de qualquer partido ou qualquer congresso de partido, primeiro ponto é que ganhamos eleições. Chegando, vamos ver o que vamos fazer depois de ganhar eleições, vamos dizer que vamos melhorar o país, ou a região, ou a freguesia. É da natureza deles, não vale a pena esperar outra coisa. É da natureza humana. Portanto, a necessidade, e não havendo grandes choques ideológicos, nem havendo figuras que têm fome de protagonismo dentro dos colegas, elas são claramente abafadas. As outros dois parceiros desse acordo, nem fui chamado para assinar, são claramente abafadas pelo poder ainda maior. E pronto, acho que tem todas as condições para chegar até ao fim. Não vejo, não vejo nada que possa entrar em clivagem, choque, nem teleféricos, nem economias do Nem mar. ginjas. Sim, também. São favas contadas que nem ginjas. A questão que se coloca, Cristina Pedra, é se este acordo era mesmo necessário. Ou seja, pegando no mesmo pressuposto que aqui foi referido pelo Paulo Pereira, que os interesses individuais se sobrepõem aos coletivos, era mesmo necessário ao PSD, que ganhou as eleições em parceria com o CDS, ceder, fazendo este acordo, porque não avançou com um governo minoritário. Era uma hipótese de gestão, sabemos que Negada à hoje. partida. Hã? Essa hipótese foi negada à partida. Foi. Mas era uma hipótese de gestão, como outra qualquer. A verdade é que nós conhecemos uma situação que está estável, que tem funcionado, estaria assim, se não fosse, não sei. Sei que gerir com minoria é muito trabalhoso, mas a verdade é que também se faz e, portanto, o modelo tem funcionado, mas não tem assim. Sim, para este futuro, se me permites, depois de caminhar, nas próximas eleições, já não há mais para me pôr, já não há mais para meter nesta A amálgama a menos, seguir. a menos que apareça E mais partidos satélite. satélites, sim, ou com grande propensão para acordos. O que não deixa de ser uma realidade quase que A exceção é aqui, não é? A internacional. exceção é esta. A Exato. gente vive na exceção, já estamos tão habituados à exceção que. Depois há outros factos de caráter nacional e internacional. Paulo Pereira, algum que queiras destacar? E penso que se o André fez aqui, também aproveito para lhe desejar as melhores, com certeza a Cristina também deseja. Sem A Cristina, dúvida. e sem termos combinado nada, acho que claramente o assunto, dependendo do ângulo que se quer ver a coisa, ou se quer comentar a coisa, o assunto nacional foi claramente a inesperada queda do governo, com maioria absoluta, ao fim de pouco mais de um ano. Ou seja, as maiorias absolutas também se abatem. Sim, e de uma forma. E depois de um ano inteiro de massacre, sempre à volta de um assunto, e de assuntos relacionados com a justiça, com escândalos, que já começa a ser um lugar extremamente comum para os intervenientes em causa, que vai desgastando toda a potência que o eleitor pode ter e até esperança de algo diferente. A forma como aconteceu e depois a reviravolta que isto também deu, em que os intervenientes parece que passaram a vítimas em apenas 15 dias, em que já nos esquecemos que a única pessoa séria nisto era a empregada de limpeza lá do gabinete do chefe. Sim, não mexeu Nem nem mexeu, uma nota. nem nenhuma nota, O que daqueles também 70 pode mil euros estavam espalhados pelo Exato. gabinete. O que também pode indiciar que não limpou para os livros. Pronto. Sim. Nem pode estar a fazer mal o seu trabalho, não é? Mas em que caímos nesta situação em que
a meio do PRR, não é, que seja, em que tinha todas as ferramentas para que ele fazer um brilharete. Nunca fizeram, estamos aqui já depois desde que saí a troca, andamos aqui, foi numa redução das horas, o que foi a medida mais emblemática que o PS nos deixou, foi a redução das 35 horas, criando um caos com o aval do Presidente da República, que disse que ia acompanhar, ou seja, que ele diz que acompanha tudo, e o que aconteceu foi muitos de gastos absurdos com a saúde e com todas as outras áreas à custa dessa redução de hora, uma deterioração enorme da qualidade do serviço público, que acho que é inegável. Simultaneamente não conseguiram ver que a população está a envelhecer e automaticamente precisamos de mais do tipo de medidas e de posturas. E o país, felizmente, andou até agora a crescer com o turismo, as exportações já estão em queda, os nossos parceiros europeus estão em recessão, nós já estamos em contração económica no terceiro trimestre, provável que no melhor trimestre sem turismo devemos contrairmos a nossa economia, o país, portanto, como é que não vai o resto dos outros setores? A indústria está a definhar, já está a despedimento, já se começa a aparecer, as notícias começam a definhar, o país começa a mostrar sinais de alguma ruptura económica, que o milagre não é chegar para sempre, e parece que uma vez mais ainda se vão safar outra vez, passando a batata quente a outros resolverem, mas Para para outros mim, que podem ser os mesmos. sim, A julgar pela Sondagens. fome que tem de lá chegar, pelas sim. últimas sondagens, o Exato. PS está à frente do Mas, PSD. mas cuidado com as sondagens, são como aqui a meteorologia, não é? Que só para este fim do ano eu já ouvi 3 versões do que é que ia acontecer. E já deu chuva hoje e agora está sol. Cristina, facto nacional do ano. É sem dúvida a crise política que o primeiro-ministro fez, desde que ele chegou ao governo, teve inúmeras crises e a maior parte foi por investigações judiciais a membros do seu próprio governo. Realmente, e a agitação até foi maior depois de ter conseguido a maioria absoluta há um ano atrás. Portanto, é de facto, eu tenho a sensação que nós já temos esta crise há não sei quantos anos e que realmente já não se consegue ver que isto bata mais no fundo e sistematicamente está a surpreender. Em novembro, o António Costa apresentou a sua demissão ao Presidente da República. E fez bem. Eu acho que ele não tinha condições, não era só pela suspeita, ele já não tinha condições há muito tempo para manter este governo e ele próprio estar à frente. O Ministério Público alegadamente disse ou referiu que era suspeito de uma investigação ligada aos negócios do lítio, do hidrogênio, e os investigadores revistaram a residência oficial do Primeiro-Ministro num inquérito, portanto, de um presumível caso de corrupção. Eis que confrontaram-se ainda com bons milhares de euros pelos livros no Resultantes da gabinete. economia paralela. Explicações dadas Hoje em não Angola. sei. Que é a justificação oficial, que era um E fruto de há de 2 anos. Bem, António Costa era o primeiro-ministro com um governo de maioria absoluta, que tinha apenas um ano, mas a verdade é que se vê a crise política já há muito mais do que um ano. Ele teve o mérito também de rebentar com a maioria conquistada num espaço de 12 meses. Perdeu mais de 13 governantes, portanto cerca de 2 dúzias de governantes. Os hospitais fechados, tempos médios de atendimento de urgências que pode ir até 20 horas, serviços completamente encerrados, grávidas que morrem a bordo, exatamente, para serem assistidas em urgências que não funcionam. Enfim, vimos agora, ontem estava a ver nas notícias que o tempo médio de espera já chegou a 20 horas, noutros hospitais 16 horas. O mesmo que se passa Para prioritários. para prioritários. Imaginemos os outros de pulseira Exatamente. verde. Façam lá as Das festas. festas. O mesmo que se passa na saúde é o que se passa na educação, falta de professores, de docentes, enfim, não me parece que António Costa, que era até consensual, tem um domínio da sua imagem, não me parece que tenha ficado minimamente por bons resultados, se bem que na sondagem que saiu antes de ontem, o PS continua a liderar e, portanto, se calhar, enfim, merecemos.
António Costa acaba por fazer 12 em 1, está no facto do ano e acaba por, em alguns barómetros de redações, porque nesta altura do ano as redações são chamadas a pronunciar sobre factos e personalidades. Nós já abordamos os factos na edição de hoje, as figuras serão reveladas amanhã, mas António Costa aparece É consensual. em muitos barómetros, não será por sinal a nossa personalidade nacional do ano. Não vou revelar qual, porque não tiro o interesse da edição da manhã. Eu vou estragar tudo, é o melhor marcador Também do não, ano. É o melhor marcador do ano. também não será, não será o Cristiano Ronaldo, nem será Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, estão descartadas 3 hipóteses para o Já vencedor estou ansiosa. Estou do devendo ver. facto da personalidade nacional do ano. Mas António Costa aparece claramente em todos os barómetros de figura do ano. Será que, como vaticina Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda esta semana lhe fez, esta semana, ou seja, na véspera de Natal, ao sabor de uma ginginha, disse que o ideal era ver António Costa no sítio onde não o queria ver antes desta confusão toda. António Costa tem possibilidades de ser na Europa aquilo que não foi em Portugal. Depende da investigação e da celeridade que vai aparecer. Claro que António Costa é um bom estadista, tem uma grande tradição e trabalho feito e diplomacia feita nos corredores de Bruxelas, e, portanto, será um possível candidato. Penso que sem este caso que está a ser objeto de investigação, como não teve condições para continuar em Portugal, também não é com esta marca d'água que deverá apresentar-se para qualquer lugar. Eu, pelo menos no lugar dele, não o faria. Bom, Já na política é algo que eu tenho muito que não domino. Tenho muitas horas do burro a tua sorte. quando põe-se na política e ainda consigo, o Presidente da República é alguém que, bom, eu vou aceitar que seja um gênio, porque eu não consigo compreender uma série de comportamentos que tem tido, e nomeadamente estas questões com esta tolerância que vem desde os conceitos que chutes e pontapés até chegar aqui com este político que é o António Costa. De alguma forma parece que eu tenho sempre no bolso, independentemente das viravoltas e dos acontecimentos. E já na Europa também já nada me surpreende, ficarei algo surpreendido se for o António Costa a liderar as listas do PS para as europeias, também são para o ano, não é? Se ele quer ir para lá tem que ter esse caminho, julgo eu. Vou ser curioso, mas que o que ele quer e seria quase um premiar esta situação toda que ele deixou no país, não é? Que deixou no país, quase que é um prémio imerecido, mas logo veremos as coisas. Mas sim, ele tem reúne as características todas que são necessárias para que a Cristina elencou, mas há algumas que no mundo da política são bastante valorizadas e que no mundo das famílias e dos negócios e das pessoas de bem não são, mas naquele mundo parece que são valorizadas, e como elas têm bastante, pode ser que tenham sucesso garantido, continuação de sucesso garantido. Certo, no plano internacional, Cristina, quem é que, ou o que é que destacava? Aqui destaco António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, um grande humanista, um pacifista e com um jogo de cintura num contexto que é de guerra no mundo. António Guterres há mais de 15 anos que está na ONU, aliás ele esteve até 2017 como alto comissário das Nações Unidas com o drama dos refugiados, e tem uma intensa carreira já na ONU, desde o drama dos refugiados que já passa há décadas, desde termos conflitos hoje espalhados na Síria, no Iraque, no Sudão do Sul, na República Centro-Africana, e em especial o ano difícil que foi em 2023,
com o jogo de diplomacia que tem obrigado, sendo criticado por fazer e por não fazer, e tem tentado encontrar soluções do mundo da guerra, não só com o conflito Rússia e Ucrânia, temos agora o conflito e a guerra no Médio Oriente, Hamas-Israel, que tem existido está assolando a faixa de Gaza e, portanto, penso que o destaque bem merecido é para ele. TEP também tem sido alvo de muita crítica, sobretudo no Médio Oriente e ali perto. Paulo. E eu não vou aumentá-las no médio desta mesa, mas também juntava-me a muitas dessas críticas, como estou aqui a médio da mesa, mas não vou. A figura para mim internacional é claramente uma pessoa que pôs um país que já foi o 8º país mais rico do mundo há 100 anos atrás e que até hoje, tem uns índices de pobreza completamente miseráveis, com 50% de pessoas abaixo do nível médio da pobreza, com 10% de indigência, com inflações anuais às ordens dos 150%, mas com vários anos de hiperinflação acima dos 1000, com desempregos na ordem dos 50% e com mais de metade da população ativa trabalha para o governo, com economias paralelas só a nível de subsistências, e que é a Argentina que é mais conhecida por ganhar mundiais e arranjar jogos de futebol. Mas a figura que chamou e que hoje passou a ser mediatizada por todo o lado é o Javier Milei. O Javier Milei ganhou as eleições porque as pessoas na Argentina, após verem o seu país, que Buenos Aires era Paris da América do Sul, ser destruída por anos e anos e anos e décadas, peronismo, kirchnerismo, que são irmãos, de socialismo e de intervencionismo estatal constante na economia, com subsidiação, regulação, compadrios, corrupção, o país bateu no fundo e obrigou as pessoas a darem a maior maioria de sempre em democracia a um economista em que o conteúdo, ponto por ponto, do que ele assume no programa, e gostava muito que fosse rebatido por políticos da área da iniciativa liberal, do CDS, do PSD, em Portugal, porque são partidos que se dizem amigos da economia e da empresariado e que dizem que percebem que é o setor privado que queria a economia. Curiosamente, o Javier Milei passou a ser notícia pelo cabelo, por ter a banda de rock, Sim. e nunca foi e é só falado por isso, porque há uma grande agitação no socialismo e na social-democracia, que são irmãos gêmeos com nomes diferentes, de todo o mundo, que não vá aquilo dar certo. Não vá aquilo dar certo, e a gente tem que andar aqui, por o som interpretado, porque vão começar a exigir que façamos muitas das coisas que ele está a tentar. Uma coisa é ganhar eleições, outra coisa é o mérito do programa, outra coisa é as circunstâncias, que o homem é o homem e as suas circunstâncias se o vão permitir, e depois dois, a bedeira do poder às vezes muda e molda as pessoas, por isso é que nós nunca devemos ter modelos sociais e económicos e políticos que não dependam de um Messias, mas sim que não sejam de um sistema que as pessoas possam ser revezadas. E neste momento está tudo muito. Este projeto na Argentina é muito alicerçado de uma pessoa que pode, enquanto pessoa, falhar, que até Jesus também teve os seus maus momentos. Não que ele seja um Messias, mas para quem não gosta de personalizar as pessoas, estamos aqui. Eu personalizo no Milei uma esperança de que uma série de ideias que sempre funcionaram no progresso para a humanidade estão a ser sistematicamente engavetadas, ano após ano, vitória após vitória da agenda estatal e dos planeadores centrais, na gaveta, e que ele foi preciso, a má mensagem é que foi preciso bater mesmo no fundo da Argentina. As pessoas já se esqueceram, já são tantas gerações, já se esqueceram que é possível viver de si próprio pelo trabalho e não apenas do assistencialismo. Isto em uma ou duas gerações destrói-se essa capacidade que o ser humano tem de criatividade, de autodeterminação e de autorrealização, aquilo que a Cristina se referia na questão dos apoios a quem trabalha e não desestimular quem trabalha, e o que está a acontecer, precisamente, e vamos
futuro, infelizmente, ter conversas sobre o que é a moeda digital, uma coisa que o Canadá agora vai criar, que é um apoio de rendimento básico garantido, que é o maior estímulo a que não se faça nada. Ainda bem que eles estão a fazer isso, que vai correr bastante mal e nós vamos aprender com isso para não repetir. Portanto, a minha figura internacional, mas, e também serve também para relembrar que é o Milei. Ele curiosamente teve uma entrevista com o Carlson Tucker no X, no antigo Twitter, que em 24 horas teve mais de 1 milhão de visualizações. Os mídias estão a olhar para ele de uma forma completamente errada, misteriosamente propostada e seguindo a agenda padronizada. Sim. Vamos esperar para ver como é que corre, mas ainda é um dos olhos da economia e dos apoiantes do mercado livre que estão a olhar neste momento. Certo. Vamos fechar, como sempre, com uma curta deliberação. Começo pela Cristina. Bem, a deliberação para o próximo ano, tirando as felicidades que se desejam, obviamente, e que são as principais, é que se execute o PRR. O PRR tem tido atrasos, não tem tido execução. Agora, com alterações governamentais, é mais um atraso. E é no PRR que há uma parte substancial de poder investir, desde áreas como a reestruturação de procedimentos, digitalização, segurança dos sistemas informáticos, na construção de habitação, na construção de lares, nomeadamente com medicina assistida, e um conjunto de investimentos públicos que, de outra forma, e sem este manancial da própria União Europeia, que não será possível fazer. O PRR termina a 2026, a contratação pública leva o seu tempo, são processos muito demorados, com a falta de pessoas para trabalhar, há obras que têm que ser prorrogadas, é um problema que existe e não podemos correr o risco de chegar a 2026 e deixar de ter este conjunto de investimentos públicos, fatos públicos, essencialmente, porque já sabemos que em termos de PRR ele foi mais voltado para o fim público do que propriamente para a iniciativa privada, contrariamente àquilo que eu defendo, mas é o que é. Agora, em termos de eu queria completar com uma parte mais lúdica, que é que as equipas de futebol madeirense subam para a primeira divisão. Sendo eu maritimista, confesso. Poxa, não é o caso da Paulo Pereira. Ele não tem bom gosto, não pode ser perfeito. Não é só ele. Quer Eu dizer, isso sei. aí há mais gente com um gosto preto e branco. Bem, eu tendo uma visão às vezes mais pessimista do mundo, mas não querendo implementar, hoje eu queria, para o ano, entendo que foi tudo isto que a Cristina também acabou de referir, como consequência já visível dessa necessidade de execução desses planos que são financiados artificialmente, como a questão do PRR, visível das alterações já quase a nível nossa societária, na sociedade já se começou a notar na paisagem. A questão dos imigrantes, a forma como nós os acolhemos e a forma como é importante que eles venham, nesta fase, ajudar, e nesta e noutras, ajudar a criar riqueza, eu acho que é importante. Nós temos uma capacidade, espero que tenhamos a capacidade de integração, espero que venham para cá, de facto, como esperamos, para contribuir, para lhes ajudar, que é legítimo que o suor é deles, dos que trabalham, mas para nos ajudar, que as coisas corram de uma maneira diferente do que tem corrido noutros países da Europa, que a integração seja positiva, quer de um lado, quer do outro, que nós temos essa capacidade de integração, que eles tenham a capacidade de respeitar os nossos costumes, sendo no curto e no médio e no longo prazo, e que mantenhamos uma coisa que é essencial e que nós valorizamos muito na Madeira, que é a nossa paz social e o nosso estatuto de cantinho do céu. Relativamente à questão do futebol, era um dos acontecimentos também do ano, pela negativa, que tinha referido, tinha sido a questão da descida do Marítimo, que foi um choque, não que não tivesse algo desenhado, mas foi um choque, dado o apoio que a instituição tem no nosso dia-a-dia e na vida das pessoas.
e não sei se vão estar reunidas as condições para que subam alguma das equipas subam, isto tem tudo muito cedo. O que eu sei é que tem que ser repensada esta questão dos fundos do futebol. A presença do Estado no futebol, eu acho que, como em tudo, viciou comportamentos, impediu que os clubes fossem à procura de soluções, como outros não tiveram esses apoios, foram à procura de soluções. Obviamente que uns acertando, outros falhando, faz parte da economia e do livre funcionamento da economia. O que é certo é que só agora, que é na idade de tarde e mal, é que os dois clubes principais, um entretanto caiu, o terceiro, andam à procura de soluções. Esperemos que encontrem soluções que garantam o seu futuro económico ou financeiro e depois o sucesso desportivo é, na minha opinião, é secundário, porque eles são mais importantes socialmente do que desportivamente na ótica do futebol profissional. Ou seja, estão à venda na pior altura, quando estão com menos valor de mercado. Your words, not mine. O André Barreto, curiosamente, apesar de em recuperação, deixou-nos também uma deliberação que passo a ler. Gostava de deliberar responsabilidade individual, em primeira instância, com reflexos depois na nossa vida coletiva enquanto sociedade, responsabilidade pelos nossos atos, responsabilidade pelas nossas omissões, deixando de advogar, caber a um qualquer terceiro o fazer ou o decidir. Responsabilidade total, percebendo qual o impacto de cada uma das nossas decisões, desde o voto que depositamos numa urna até aquilo que deixamos de fazer, passando para terceiros ónus que devem ser nossos. Bom 2024 para todos. Esta é a mensagem deliberativa do André Barreto. Eu também tenho uma deliberação a fazer, porque este é o último programa que o Israel Rodrigues está connosco. A deliberação é simples, fácil e, porventura, pode até dar milhões, é que sejas feliz, qualquer que seja o teu futuro, e manifestar a nossa gratidão pelo tempo passado nesta casa, que foram quantos anos? Nesta sequência foram 10. 10 anos. É também o número de anos do pontificado de Papa Francisco. Se fores tão eloquente e presente na vida das pessoas como ele é, está futuro garantido. Obrigado por tudo, Israel. Fiquem bem, Cristina. Feliz ano. Pedro, Paulo Pereira e o André Barreto melhoras. Claro que ele vai recuperar com este ânimo do último fecho de contas. Nós voltamos na última sexta-feira de janeiro para mais uma análise à contabilidade oficial. Muito obrigado. Fiquem bem. Bom ano. Bom Obrigada, bom ano.